Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e nessa aula nós vamos estudar o radical e suas propriedades. Essa aqui é a segunda aula que nós estamos falando sobre os radicais, tudo bem? Nesse caso nós vamos estudar sobre as propriedades dos radicais e eu vou começar com a propriedade que eu vou batizar aqui de P1, ou seja, é a primeira propriedade dos radicais. O que essa propriedade diz? Diz que se você tiver uma raiz enésima de A elevado a N, então isso aí é igual ao próprio A. Tudo bem? Então você tem lá raiz enésima de A elevado a N. Qual vai a resposta disso? Vai ser a resposta disso? O próprio A. Só que daí, pessoal, tem algumas condições, tá? O N aqui, ó, o N... ele é um número que pertence ao conjunto dos naturais e o n tem que ser maior que 1. Então vai ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e assim vai. E nesse caso, essa propriedade aqui só vale se o A pertencer ao conjunto dos reais não negativos. Vamos supor, vou colocar aqui item A. Vamos supor que você chegou na prova lá e em algum momento apareceu raiz cúbica de 5 ao cubo. O que você pode fazer? Você cancela o índice da raiz com o expoente e a resposta é 5. Beleza? Próximo. Se acontecer isso aqui, por exemplo, ó, raiz quarta do número 16. Aí você não sabe a resposta. Você fala, poxa, eu não sei qual é a raiz quarta de 16. Aí você vem no cantinho do caderno, 16... e fatora o 16. Aí você sabe que 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Quantas vezes o número 2 apareceu aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Então aqui apareceu 2 elevado a 4. Aí você pode escrever que isso aí é igual a raiz quarta de 2 elevado a 4. O que você faz? Corta o índice da raiz com o expoente e a resposta que sobrou foi 2. Beleza, pessoal? Então, assim, propriedade P1. A raiz enésima de A elevado a N é o próprio A. Satisfeita a seguinte condição, que o N é um número natural maior que 1 e o A base aqui, pertence aos reais não negativos. Ou seja, nós estamos excluindo aqui os números negativos, tá? O zero pode ser, tinha falado antes, mas o zero pode ser. Não pode ser os números negativos, tá bom? Veja o que acontece se fosse isso aqui, ó. Vamos supor, ó, presta atenção, hein, pra você não errar na prova. Vamos supor que em algum momento na sua prova caiu isso aqui, ó, raiz quadrada. Raiz quadrada, não ia colocar o índice, mas vou colocar, de menos 5 elevado ao quadrado. Se você chegar na prova e fizer isso aqui, ó, então o índice corta com a raiz porque eu vi na videoaula do professor Rodrigo e vai sobrar o menos 5, o teu professor vai considerar que a sua resposta está errada, tá? Deixa eu até pintar mais bonitinho aqui, ó. Isso aqui não está certo. Porque a propriedade P1 só vale para números não negativos, e aqui a base é negativa. Nesse caso, você iria fazer assim, ó. Então, você tem uma raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Aí você continua, raiz quadrada, calcula quanto que é menos elevado ao quadrado. Menos elevado ao quadrado é mais. 5 elevado ao quadrado é 25. E qual é a raiz quadrada de 25? 5. Veja que a resposta é 5 positivo e é ao contrário de 5 negativo, beleza? Então aqui nós vimos a propriedade P1. Vamos agora para a propriedade P2. Deixa eu separar o quadro aqui. Vamos lá. A propriedade P2 diz a seguinte situação, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Essa aqui é bem legal, ó. Se você tiver isso aqui, eu vou ter que fazer com calma para o desenho ficar bonito aqui, ó. Vamos supor que você tem aqui a raiz enésima de A elevado a um número M. Você tem isso aí, raiz enésima de A elevado ao número M. O que essa propriedade diz? Essa propriedade diz que você pode simplificar
simplificar o índice da raiz e o expoente do radicando. Por exemplo, você pode vir aqui e dividir o n, por uma letra P, desde que você também divida o expoente por uma letra P. Isso aí é válido, então você pode dividir o expoente e o índice da raiz. Deixa eu pensar aqui em um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo, vou batizar de letra A. Vamos supor que você tem aqui a raiz quarta, deixa eu ver aqui, de 2 elevado a 4. Vamos supor isso. Você sabe que você pode chegar aqui de cara e fazer isso aqui, né? Ó. Tchan, tchan. E qual vai ser a resposta? A resposta vai ser 2. Você sabe que é isso. Mas vamos supor que você quer aplicar a propriedade P2. Então você ia vir aqui e fazer assim, ó. Você tem a raiz quarta, aí você divide o 4 por 2. Vou dividir por 2. De 2 elevado a 4. Só que se você dividir o índice da raiz, você tem que dividir o expoente também. Aí isso aí ia ficar raiz 4 dividido por 2, 2. 4 dividido por 2, 2. Aí você teria uma raiz quadrada de 2 elevado a 4. 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. Qual é a raiz quadrada do número 4? 2. Viu que se você dividir o índice e o expoente pelo mesmo valor, você não altera o resultado aqui. Tá tudo bem tranquilo, tá? Então não tem problema, você pode fazer isso. Deixa eu pensar em outro caso aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos supor que você tivesse aqui o item B. Você tivesse a raiz décima. Olha que bonitinha essa, hein? Vamos ver. Raiz décima de 3 elevado a 5. Raiz décima de 3 elevado a 5. E você quer saber qual que é a resposta disso. Aí você decide fazer a seguinte situação. Você vai dividir tanto o índice da raiz, dividir o índice da raiz por 5, como você vai dividir o expoente por 5. Você vai dividir as duas coisas, porque você viu que pode. Então, 10 dividido por 5, 2. Então vai virar uma raiz quadrada. Raiz quadrada, não precisa colocar o número. 5 dividido por 5, 1. Então isso seria 3 elevado a 1. Resposta final seria que a raiz décima de 3 à quinta é a própria raiz quadrada de 3. E deixa assim porque a raiz quadrada de 3 é um número irracional com infinitas casas decimais. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. Último exemplo então aqui. Se o teu professor pedir para você simplificar isso, professor ou professora, né? Você tem uma raiz sexta de 10 elevado à quarta. E ela fala assim, ó, simplifique esse radical, escreva ele de uma forma que o índice e o expoente são menores. Você pega o maior divisor comum, qual é o maior número que divide o 6 e também divide o 4? O 2. Você divide por 2 aqui, divide por 2 aqui. O que você vai ter de resposta? Então você vai ter que a raiz sexta de 10 à quarta é equivalente 6 dividido por 2, a raiz cúbica de 10 elevado ao 4 por 2, 10 ao quadrado. E quanto que é 10 ao quadrado? Então isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 100. E aí teria terminado aqui. Beleza, pessoal? Então nessa aula nós vimos a propriedade P1 e P2. Na próxima aula eu vou passar a propriedade P3 e P4. Tudo bem?